Roma Antiga, da monarquia à república. A história da fundação de Roma é contada no livro Eneida, do poeta Virgílio, que diz ser fundada por Rômulo e Remo. No período monárquico, são 3 povos, latinos, sabinos e etruscos. Os romanos deixaram marcas culturais e políticas que ajudaram a moldar o mundo contemporâneo. Muitos traços da história romana estão presentes em nossa vida cotidiana. Em primeiro lugar, na língua. O português é derivado direto do latim, a língua dos romanos. Também do latim derivam o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Na parte central da Península Itálica foi fundada a cidade de Roma por volta de 753 a.C. Lá, famílias de pastores latinos criaram várias aldeias confederadas sob a liderança de Alba Longa. Alba Longa é uma cidade lendária que teria sido fundada por Ascânio, o filho de Enéas, personagem da mitologia greco-romana, cuja história é contada na Ilíada de Homero e, sobretudo, na Eneida de Virgílio. A partir dessa pequena aldeia, os romanos construíram um império sem igual no mundo antigo. Espalharam sua língua e criaram um tipo de vida particular. Uma sociedade essencialmente agrícola, que utilizava mão de obra escrava e cujo espaço político e cultural foi a cidade. Algum tempo depois, outras famílias latinas se fixaram nas 6 colinas da região e formaram a Liga dos 7 Montes. A aldeia de Alba Longa comandava a liga, pois era a aldeia mais importante, apesar de terem se fixado num lugar estratégico. Os latinos não conseguiram conter o avanço dos etruscos, que dominaram o Lácio e transformaram no centro da luta contra os gregos. Eles juntaram as aldeias que formavam a liga e criaram a cidade de Roma, na região das 7 colinas. Depois disso, deixaram a cidade sob o governo de um rei absoluto. Como os reis do Oriente Médio que já estudamos, os etruscos transformaram Roma numa cidade muito próspera. Durante esse período, a cidade foi governada por 3 reis. Tarquínio, o Antigo, que embelezou a cidade, construiu um circo e a praça pública, que eles chamavam de Fórum. Construiu o esgoto principal, que existe até hoje. Sérvio Túlio levantou a primeira muralha da cidade e proclamou as primeiras leis sociais. Tarquínio, o Soberbo, tentou conquistar as colônias gregas do sul da península, mas foi derrotado. Essa derrota, em 520 a.C., marcou o fim do domínio etrusco. Os latinos aproveitaram a derrota dos etruscos e os expulsaram do Lácio em 509 a.C. Depois disso, só restaram as ruínas de seus monumentos e sua cultura, que foi assimilada pelos latinos. A estrutura política nessa época era do rei, senado e assembleia. Na classe social existiam os patrícios, plebeus, clientes e escravos. O último rei de Roma era etrusco, possuía um comportamento soberbo, gerando sua destituição, que fora organizada pelo Senado, dando início à República Romana. A queda da monarquia não significou uma mudança no governo da cidade. A aristocracia patrícia continuou governando, apesar das pressões dos plebeus. A república era governada pela classe dos patrícios. As únicas novidades que a república trouxe em termos de governo foram as seguintes. O rei foi substituído por 2 cônsules. Uma vez por ano, cada cônsul era eleito pelas cúrias patrícias. Eles tinham os mesmos poderes que os reis. Em casos excepcionais, ou seja, em casos de guerra ou de algum acidente muito grave, os cônsules eram substituídos por um ditador, que governava durante 6 meses. Não precisava consultar ninguém para governar, e tinha até direito de vida e morte sobre os cidadãos romanos. O Senado, formado por 300 membros vitalícios, ou seja, que só eram substituídos quando morriam,
assumiu papéis cada vez mais importantes, tais como o controle sobre fundos públicos e o poder de veto sobre os atos da Assembleia, formada por patrícios romanos escolhidos pela gens, que era um determinado conjunto de famílias largamente inscritas na aristocracia romana. Na política, igualmente a ideia de república, que quer dizer res publica, ou a coisa pública, se aprimorou com os partidos políticos, os senados e as assembleias, com a representação popular, plebeia e aristocrática, patrícia. Houve também, é verdade, que em poucos momentos uma separação entre a propriedade pública do Estado e a particular. A justiça passou a ser mais bem distribuída no período republicano. Na construção das cidades, com suas funções bem planejadas, já despontava nossa civilização do Ocidente. Na arquitetura, na rede de estradas que ligava o extenso mundo abrangido pelos romanos, nas artes em geral, pode-se notar a força de uma cultura que soube se aprimorar das anteriores, da grega em especial, e criar sua própria identidade. Na filosofia, o direito civil, de civitas, cidadania, o direito do cidadão. Na literatura, os romanos deixaram traços fortes que o tempo não apagou.